Então tá, hoje eu vou falar de equações de segundo grau como incógnita. Primeiro que eu gostaria de definir o que é uma equação de segundo grau. Bom, senhores, uma equação de segundo grau é qualquer equação que tenha a seguinte forma. Ela vai ser um A multiplicado por x ao quadrado mais um B multiplicado por x mais C igual a zero. Isso aqui em vermelho também. Qualquer equação dessa maneira aqui, sendo que o A, o B, tanto A quanto o B quanto o C, eles são coeficientes pertencentes aos números reais. Eles são coeficientes, senhor. Eles são coeficientes que pertencem a números reais. O x, obviamente, é uma variável, né? É uma incógnita. Tu está procurando resolver para essa variável aqui. E nós chamamos isso aqui de equação de segundo grau, porque o maior grau que está presente nessa equação aqui, ó, o maior expoente aqui, ó, é grau 2, né? Por isso que nós chamamos essa equação, uma equação de segundo grau. Bom, vamos pensar aqui agora um pouco, antes de nós essa equação ela é tão importante para a ciência e para a humanidade que ela recebe vários nomes, né? Essa nós, obviamente, como está aqui, né, equação de segundo grau, mas isso aqui também é chamado de equação quadrática. E também é chamado de parábola. Alguns exemplos, caramba, para que aprender isso? Bom, alguns exemplos aonde que nós usamos isso. Por exemplo, eu não vou entrar no detalhe agora da equação em si, mas eu vou falar aonde que nós usamos esse tipo de equação. Nós usamos esse tipo de equação, por exemplo, em balística. Nós usamos esse tipo de equação, por exemplo, se tu tiver um arremesso vertical, em arremessos verticais, em qualquer planeta do universo, por exemplo. Ao se lançar uma pedra para cima, por exemplo, a equação que descreve o movimento da pedra, ela vai seguir uma equação quadrática. Aonde mais? Balística, arremesso vertical. Obviamente também o arremessos horizontais. E em qualquer tipo de movimento, nós não vamos aprender aqui ainda, isso ainda é um pouco cedo, mas em qualquer tipo de movimento que tiver uma aceleração, né, movimentos acelerados, por exemplo, o MRU, movimento retilíneo uniformemente variado na física, mas nós vamos ver aqui. Bom, exemplos aqui, agora vou dar exemplos do ponto de vista matemático, né? Esses aqui são exemplos onde nós usamos na física, no nosso dia a dia, né? Mas são inúmeros exemplos. Coloquei alguns aqui que são familiares aos alunos. Exemplos, por exemplo, Vamos voltar para matemática, para nós pegarmos e expandirmos nossos conceitos aqui. Vamos ver, por exemplo, se nós tivermos essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero.
os meus coeficientes aqui, né? O A é igual a 1, o B é igual a 5, o C é igual a 6 e a minha variável aqui, a variável é x, né? A variável é x. É sempre assim? Claro que não. Na física, por exemplo, as variáveis que nós estudamos na física não são essas, né? A gente não. Deixa eu só pôr o tamanho do papel aqui. Ok. As variáveis na física são diferentes. As variáveis na física nos interessam, por exemplo, cinemática, é posição e tempo. Então, teria outro tipo de, por exemplo, uma equação assim, ó. 5t ao quadrado menos 20 igual a zero. Isso aqui seria o meu A seria igual a 1. O termo B é nulo, não tem, né? E o termo C é menos 20. A variável aqui no caso é T, né? A variável aqui é T. Bom, o que nós vemos aqui desses nossos exemplos que nem sempre a tua equação de segundo grau, ela vai ter todos os termos, e por isso nós podemos classificar elas em dois tipos de equações, né? Nós podemos classificar as equações de segundo grau completas e as equações do segundo grau incompletas. Obviamente, se ela é completa, vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos nossa equação normal, a arbitrária, né? X ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se ela for completa, todos os coeficientes dela, o a, o b e o c, são diferentes de zero. Isso aqui é o que é chamado de equação de segundo grau. Vamos aqui com umas flechinhas. Isso é o que nós chamamos de equações completas. É uma equação completa. Ok. E agora, no meu caso aqui, se tu tiver uma dessas equações em que o B ou o C forem igual a zeros, o B ou C, ou B e C, tu pode ter agora o caso aqui, por exemplo, tu pode ter o B igual a zero e o C igual a zero, ou tu pode ter B igual a zero, ou o C igual a zero. Nesse caso, essas equações são chamadas de equações de segundo grau incompletas. Isso é bom a gente saber reconhecer, porque pode nos ajudar a acelerar o processo de resolver essas equações, de encontrar essa incógnita. Aqui nós chamamos então de equações incompletas. Exemplo dessas equações, vamos ver, vamos botar aqui, ó. Vou colocar aqui uma equação completa, por exemplo, uma equação de segundo grau completa seria do tipo, na variável x, obviamente, 2x ao quadrado, mais 10x menos 8 igual a zero. E exemplos aqui de equações incompletas, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, 10 t ao quadrado, agora a variável é t, menos 20 ,
igual a zero. Né? Nesse caso aqui, eu tenho o meu B igual a zero. Okidoki, o que mais temos para falar aqui? Nada, é isso. Então vamos fazer uma revisão bem rapidinho aqui. Ok, uma equação de segundo grau é uma equação em que o maior grau da sua variável é o grau 2, ou seja, está elevada ao quadrado. E tu tem três termos nessa equação, né? Nós temos coeficientes aqui que multiplicam as variáveis e um termo. Esse termo, eu quase ia esquecendo de me falar, né? Esse termo aqui, o C, esse aqui também é conhecido como termo independente. Vamos escrever aqui, que é importante. E também é conhecido como o termo independente. Na verdade, cada um desses termos tem nome, né? O B é o termo que tem o expoente é 1, isso aqui é conhecido como termo linear e termo quadrático, né? Cada um desses aqui, ó, esse aqui é o termo, esse é o termo linear, é o termo quadrático. Mas só por curiosidade, para aumentar os nossos jargões matemáticos. Quadrático. Meu amigo Rafael ficaria chocado de maneira informal. Falta de formalismo, né, Rafael? Explicando as coisas. E beleza, nós classificamos então essas equações, as equações de segundo grau, como completas e incompletas. Completas quer dizer que todos os termos são não nulos, né? E incompletas nós temos alguns termos nulos, que pode ser o B ou o C, ou o B e C simultaneamente, né? A parte mais importante que ficar aqui, que me interessa para mim, especialmente, é que eu sou um físico, engenheiro, é que aonde que você usa isso, né? Só olhar uma expressão assim a primeira vez, a mulher quando vi isso aqui no primeiro grau, disse, ah, tá bom. Que legal, professora. Mas depois quando eu aprendi para que serve, aonde que eu uso isso, agora sim, né? E eu dei alguns exemplos aqui para vocês, então dê aonde que você usa aqui, por exemplo, movimentos retilíneos uniformemente variados, em arremessos horizontais, arremessos verticais, em balística, como um todo. E existem inúmeras aplicações, né, de funções de segundo grau, mas essas são as que por enquanto eu vou apresentar. E mais uma vez em vermelho, porque eu gosto de vermelho, senhores, acta este fábula. Vamos em frente. Exercício ser feliz. Felicidade consiste em saber resolver problemas, é isso que nós vamos fazer.